tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido. Está nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor. Sentir a sua doce paz a me andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. A maioria dos grupos religiosos da Terra, pelo menos os expressivos, possuem um livro-texto, um livro-guia. O nosso livro é a Bíblia, que consideramos a palavra de quem? A palavra de Deus na linguagem humana. Não é a letra de Deus, não é a forma de Deus se expressar, mas é a palavra de Deus na linguagem humana. É a palavra de Deus encarnada. Assim como Jesus tornou-se carne, a palavra de Deus assumiu um estilo, um jeito humano de se expressar, mas é a palavra de Deus e as ideias do Senhor que estão aqui. Só que há muita gente que questiona a veracidade deste livro. Há muitas pessoas que dizem assim: que garantia vocês têm de que este livro é de fato a palavra de Deus? Aí nós dizemos assim: mas ele foi escrito pelos santos profetas, homens que foram inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo e que escreveram. Aí eles nos perguntam: mas cadê o texto que estes escritores escreveram? Não sei se você sabia, mas o nome técnico em crítica textual dos textos originais da Bíblia é autógrafas. Este é o nome técnico que se dá ao manuscrito editado
produzido pelo profeta, as autógrafas. E os críticos dizem assim: mostre uma autógrafa da Bíblia para mim. E não existe. Não existe nenhum manuscrito bíblico que tenha saído diretamente da pena do profeta que escreveu. Não existe. Tudo que nós temos são cópias. Cópias que foram copiadas à mão, porque não havia imprensa, eram copiadas à mão. Primeiramente em papiros, uma espécie de uma folha rústica produzida por uma planta aquática no Egito, na região do Egito. E durante muitos séculos foi o material usado para escrever. E depois, mais tarde, em pergaminhos, couro de animais. Mas são cópias. E eles dizem assim: que garantia você me dá de que estas cópias não foram alteradas? E que o texto bíblico que vocês têm hoje não é aquilo que saiu e que foi produzido pelo profeta. Porque tendências religiosas, tendências, talvez tenham feito com que os escritores tenham alterado e tenham mudado. E aí? E agora, José? Então veja, no século passado, um homem chamado John Astruc, um pesquisador, ele fez um estudo sobre as histórias de contos de fadas produzidas pelos irmãos Greens, da Rússia. Ele queria saber a origem dessas histórias e o que ocorreram com essas histórias ao longo do tempo. Sabe o que ele descobriu? Que à medida em que o tempo passava, e na mesma proporção em que as histórias eram contadas distantes da sua origem, elas eram modificadas, acrescentadas, alteradas ou diminuídas. E aí entra aquele ditado popular: quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Partindo deste estudo desse indivíduo chamado John Astruc, os críticos da Bíblia disseram assim: estão vendo? Olha aí, veja o que aconteceu com as histórias de contos de fadas. Elas vão sendo alteradas, elas vão sendo mudadas, elas vão sendo modificadas, vão se acrescentando coisas em cima delas. E aí a Bíblia que vocês têm, quantos anos que esse livro tem sido copiado, recopiado, copiado, recopiado, copiado, e cada um vai aumentando, vai diminuindo, vai tirando aquilo que não gosta, aquilo que não quer, e aquilo que acha que deve pôr, ao longo dos anos. E que garantia vocês têm que a Bíblia que vocês têm na mão é de fato a palavra de Deus que foi ditada não, é outra coisa, que foi inspirada, né, e foi falada e dita por Deus aos profetas? Graças a Deus, existe uma ciência teológica chamada crítica textual. É uma área da teologia que estuda os manuscritos bíblicos, examina, compara, para chegar a algumas conclusões. Portanto, hoje de manhã, nós vamos sair um pouquinho daquela linha. Não vou fazer um sermão, eu vou dar quase que uma aula para vocês. Eu vou apresentar algumas coisas técnicas, que é bom a gente saber. É bom saber. Nunca é demais saber algumas coisas. Vou tentar tornar simples, o mais simples possível, vou mostrar algumas coisas. E você não vai ter dificuldade de entender porque você é inteligente. Todos os membros da minha igreja e as visitas que estão aqui hoje são inteligentes, né? Muito inteligentes. Então veja,
manuscritos da Bíblia. O que são manuscritos? Manuscritos vem da palavra escrever com a mão, né? Escrita manual. São cópias que nós temos de trechos da Bíblia, parciais ou totais. A quantidade de manuscritos da Bíblia do Antigo Testamento são muito reduzidas quando comparadas com os manuscritos conhecidos do Novo Testamento. E os estudiosos acham que nós não temos tantos manuscritos do Antigo Testamento porque os judeus tinham o seguinte costume: todos os manuscritos, quando começavam a se estragar pelo manuseio, pelo uso, eram queimados para proteger e respeitar o nome de Deus neles escritos. Nas sinagogas hebraicas havia uma sala chamada Genizará. Nesta sala era uma sala onde os manuscritos antigos, rasurados, né, assim, envelhecidos, rasgados, rompidos, eram guardados e num determinado dia eram incinerados. Você já percebeu o que é feito no Brasil no dia 19 de novembro, ao meio-dia, em praça pública, em cerimônia especial? O que se queima em praça pública? As bandeiras do Brasil envelhecidas, velhas, as bandeiras das escolas rasgadas, porque com o tempo elas ficam no mastro, elas vão rasgando, rasurando. Você não pode pegar uma bandeira daquela e fazer pano de chão, né? Lógico, imagina, é porque é um símbolo, representa uma pátria, um país, é um símbolo, né? Considerado até por alguns como sagrado. A Bíblia, o texto bíblico. O que você faz com Bíblias velhas? Você joga no lixo? O que você faz com Bíblias velhas? A minha mãe me ensinou que as Bíblias velhas tinham que ser queimadas, e nós queimávamos as Bíblias velhas em casa. Numa lata especial, nós íamos rasgando as folhas assim, íamos queimando uma por uma, a gente queimava as Bíblias antigas velhas, deixava jogada assim, jogar no lixo. Muitas pessoas não têm muito assim respeito pela Bíblia, mas os judeus tinham, e os manuscritos eles queimavam. Logo, nós não temos muitos manuscritos do Antigo Testamento, como nós temos do Novo. Do Novo, o número de manuscritos é maior para serem estudados. Existe um manuscrito do Antigo Testamento que é um fragmento. Não é esse, mas eu vou mostrar, porque eu não consegui uma fotografia dele. Até eu tenho em livro, mas eu não consegui escanear lá, não deu certo. Ele é um manuscrito parecido, não lê esse texto, esquece o texto que está aí, tá? Olha para esse manuscrito aqui, não é este manuscrito, mas este manuscrito, ao que me refiro, do Antigo Testamento, ele é parecido com isso aqui, é um fragmento. O que é um fragmento? Dá para vocês enxergarem daí? São pedaços, restos, tipo pedaço de uma folha, sabe? É um fragmento. Chama-se Papiro de Nesh. Quem foi Nesh? Nesh, esse papiro tem esse nome, Papiro de Nesh, porque Nesh era um indivíduo rico, que em 1920, no Egito, comprou esse fragmento, esse pedacinho de papiro, ele comprou de um vendedor de antiguidades egípcias. Esse pedacinho de papiro, que é o papiro de Nesh, ele é mais ou menos do ano 150 ou ano 100 antes de Cristo. Ok? Estão conseguindo se localizar no tempo? 150 ou 100 anos antes de Cristo. Esse pedacinho de manuscrito. Nele está escrito o seguinte: a maior parte da lei de Deus, os 10 mandamentos, e aquele trecho de Deuteronômio 6, o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Creem os estudiosos que ele não é um pedaço de um manuscrito da Bíblia, mas é um lecionário. O que é um lecionário? Uma lição. A gente não tem lição de casa? Uma lição de casa que a gente escreve, copia algumas coisas. Então eles creem que esse trecho dos 10 mandamentos e o Shema, que aparece nesse fragmento de papiro, que recebe o nome de papiro de Nash, porque ele comprou esse pedaço, que provavelmente pela escrita, pelo tipo, eles calculam que tenha sido do ano 150 ou 100 antes de Cristo. Lá tem os 10 mandamentos e o Shema. Ouve ao Senhor, o nosso Deus, tá? É o único Senhor. Este era o papiro do Antigo Testamento mais antigo. Como é que com um fragmento, um pedaço de um papiro, eu vou dizer que a Bíblia que eu tenho hoje é igual a essa? Não dá. Mas era muito importante, foi muito importante para a crítica textual, este fragmento, este papiro, o papiro de Nash. Quando, entre 1947 e 1952, começou-se a descobrir manuscritos que ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto, vieram à tona muitos manuscritos do Antigo Testamento, mais antigos do que o papiro de Nash, pelo menos 100 anos mais antigos. Você já visitou a exposição dos manuscritos do Mar Morto, que está aqui em São Paulo pela primeira vez na América Latina? Não, você está perdendo. Eu também não visitei, mas eu vou lá. Até o dia 27 de fevereiro, ali na Pinacoteca do Estado, próximo à Estação da Luz. No sábado é de graça. Quando trouxeram os manuscritos do Mar Morto à tona e foram descobrindo nas cavernas ali, no Qumran ali, junto do Mar Morto. E aí tem uma história toda bonita de onde isso surgiu e quem preservou e quem copiou isso. Só para você ter uma ideia, ali foram encontrados 14 cópias completas do livro de Deuteronômio, 10 cópias do livro de Salmos e 12 cópias do livro de Isaías. E todos os livros do Antigo Testamento têm manuscrito ou partes deles dentro dessa coleção dos manuscritos do Mar Morto. O único livro que não tem cópia nenhum é o livro de Esther. Provavelmente pelo preconceito do grupo de essênios, né? Porque o livro de Esther não menciona o nome de Deus, não tem o nome de Deus no livro de Esther. Então não aparece nenhuma cópia do livro de Esther. Mas todos os livros do Antigo Testamento estão representados entre os manuscritos do Mar Morto. E os manuscritos do Mar Morto, eles foram escritos por volta do ano 200 antes de Cristo. Portanto, pelo menos 50 anos antes, de 100 a 50 anos antes desse papiro de Nash. Entendeu? E qual seria a importância desses manuscritos? Onde estaria a importância deles? Quero lhes mostrar alguma coisa. Esse aqui, por exemplo, é um pequeno papiro, é um fragmento de papiro, né? Ele recebe este nome aqui, Rylands, P52, ó, P é P de papiros. Não precisa apagar a luz não, deixa a luz assim normal, acho que dá para ver bem. P, a classificação deles é P de papiro, e aí o número deles. Isso aqui é um trecho do Evangelho de João, capítulo 18, versos 31 a 37 e verso 37 e 38. É um fragmento de manuscrito do Novo Testamento mais antigo que existe, do Novo Testamento, conhecido. Foi encontrado no Egito por volta de 125 AD. Foi encontrado no Egito e foi produzido aí, devia ter colocado alguma coisa aqui, me ouvi daí. Foi produzido por volta do ano 125
Anno Domini, da nossa era cristã. Qual a importância desse pedacinho de fragmento de papiro? A importância é a seguinte: ele foi escrito 25 anos depois da morte de João. Quem escreveu o Evangelho de João? Foi João. 25 anos depois da morte dele, esse papiro foi produzido. E qual que é a importância dele? Existem críticos da Bíblia que dizem que João não escreveu, que o Evangelho de João não foi escrito por João, mas foi escrito no ano 200 da era cristã por um outro indivíduo que usou o pseudônimo de João. Acontece que este pedacinho de manuscrito, que aparece trecho do Evangelho de João, é datado do ano 125. Logo, no ano 125, já havia o Evangelho de João, ele era conhecido e havia cópias dele. Entendem? A importância desse pedacinho de manuscrito, de fragmento de manuscrito, que comprova que foi o João quem escreveu o Evangelho que recebe o seu nome. Esse aqui é um outro fragmento de papiro, é o P13. É um dos poucos fragmentos de rolos de papiro, de rolo. A maioria dos manuscritos do Novo Testamento são fragmentos de códices. Que são códices? Códices são cadernos, tipo os nossos livros, papiro, mas não enrolado, papiro em forma de livro, são os códices. Dá para entender ou não? Dá, ok. Alguns estão assim, eu sinto pela expressão fisionômica, talvez preguiça mental, não sei. Olha aqui, não fique com preguiça mental, não fique com preguiça, fique ligado aqui. Você vai ver depois no fim que bonito quando brilhar tudo. Quando chegar no final você vai ver como isso aqui vai brilhar. Olha lá, nisso aqui tudo, nesse trecho tudo aqui, aparece Hebreus 2, tá tudo isso aqui, É um manuscrito do 3º ou 4º séculos depois de Cristo. Esse trecho aqui do Novo Testamento, esse fragmento em papiro, mas em forma de códice. Olha esse fragmento aqui, é o P20. Ele foi escrito dos dois lados, Dos dois lados era muito comum escrever-se em dois lados. Você veja que aquele livro que está na mão de Deus o Pai, aquele documento lá em Apocalipse 5, aquele rolo, está escrito selado pelo menos, né? Escrito dos dois lados e selado com 7 selos, né? Lembram? Está escrito lá em Apocalipse. Um fragmento do 3º século. Conteúdo é Tiago 2, 19 a 26, 3, 1 a 9. Fragmento, pedaços aqui. Tem trechos desses trechos aqui, que aparece nesse manuscrito. Existe um códice que é... O que é códice? Em forma de livro, só que esse aqui é em pergaminho já. O ponto já foi. Em pergaminho, excelente qualidade. Esse códice do Vaticano, porque ele está guardado no Museu do Vaticano. Isso vale uma fortuna. Eles são 4 volumes com 750 folhas em pergaminho de um códice que originalmente teria 820 folhas, calcula-se. Contém quase todo o Antigo Testamento e a maior parte do Novo Testamento. Escrito no início do 4º século, cada página tem 3 colunas, com 40 linhas cada coluna. Em cada linha existe cerca de 60 a 80 letras. Com exceção dos livros poéticos, nestas páginas onde estão os livros poéticos, existem apenas 2 colunas por página. Nos outros livros existem 4 colunas. É esse manuscrito aqui, para você ter uma ideia, veja. 3 colunas, olha aqui, olha o cuidado que eles tinham para escrever. Isso era milimetricamente feito, cuidadosamente. 3 colunas, 40 linhas por coluna, 60, olha, tudo contadinho assim. Veja que não tem ponto, não tem vírgula, não tem final, não tem início, não tem fim. A única coisa são algumas palavras tipo capítulos, capituladas, letras capituladas que aparecem em algumas inícios de sessões assim, entendeu? Mas não tem ponto, não tem nada. É manuscrito grego. Aparecem algumas coisas interessantes aqui. Os copistas às vezes faziam algumas notas marginais,
algumas notas marginais. Algumas dessas notas foram inseridas em alguns, vieram para dentro do texto. Existem uns estudos interessantes sobre isso. Quem sabe um dia eu posso estudar com vocês alguns erros de copistas que acabaram vindo para o nosso texto bíblico. Mas não compromete a ideia do texto bíblico. São informações históricas. Por exemplo, às vezes havia aqui uma menção, suponhamos, uma menção do nome de uma cidade. Certo? O nome de uma cidade. Só que na época que o copista copiou, o nome dessa cidade mudou, ela já não se chamava mais aquela cidade. Então ele não mudava aqui, ele colocava uma nota aqui na frente. Aí um outro copista, mais assim, liberal, que ia copiar desse manuscrito, falava assim, se já mudou, por que está o nome antigo aqui? Pegava o nome, pum, e mudava. Entendeu? E inseria o nome no texto, certo? Atualizava, fazia atualização de dados geográficos, históricos, isso pode ocorrer. Então esse é um códice do Vaticano, um códice do IV século. É reconhecido como o mais valioso manuscrito grego do Novo Testamento. Ele não tem muito erro, não aparece erro de cópias, é um negócio quase que perfeito, esse manuscrito aí. Olha aí em destaque as letras, veja-se, quase que desenhadas. Eles eram muito cuidadosos para fazer estas cópias, né? Aqui nós temos o Códice Sinaítico. Também tem 4 colunas, escrito em pergaminho fino. Pergaminho bem preparado. A maioria desses manuscritos foram produzidos por gente rica. Então eram coisa bem preparada, pergaminho muito fino, couro fino, né? Existem alguns manuscritos desses, irmãos, antigos, já mais recentes, escritos em ouro. Ouro. A tinta era tinta em ouro, quase que bordadas em ouro. Ele tem 347 páginas, boa parte do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, arranjado em cadernos de 8 folhas. Olha aí, um destaque das letras. Veja que interessante. E se você se interessa por esse estudo, existem alguns sites de grandes universidades que tem tudo isso lá, muito interessante, para você ler, para você saber e fazer comparações. Você pode ler estes manuscritos na internet, você clica, ele amplia, o manuscrito está completo, você pode ler. Eles fizeram isso para poder facilitar o estudo. Hoje pessoas não precisam mais ir naquelas bibliotecas, manusear aqueles manuscritos. Eles podem fazer leitura deles nesses sites dessas universidades que estudam papirologia. É o nome do estudo que estuda esses manuscritos em papiros e outros manuscritos. Escrito por 3 escribas. Este manuscrito, o Códice Sinaítico, foi copiado por 3 escribas. Como é que eles sabem? Porque há diferença de letra, estilo diferença de letra. Escritos no IV século, a escrita é bela, com 4 colunas por página. É mais antigo que o Vaticano. É mais antigo do que o Códice do Vaticano. Ele foi encontrado lá naquele mosteiro de, acho que é Santa Catarina, né, que existe no Sinai. Ele foi encontrado lá. E por isso ele tem o nome de Códice Sinaítico do Sinai. Aqui está uma outra fotografia dele. Veja como existem notas marginais, notas que aparecem aqui nas margens, entendeu? Algumas coisas aí interessantes, porque quem estuda isso deve ser um estudo fantástico, uma coisa assim que a pessoa deve, certo, ficar assim, desculpe a expressão que os jovens usam, babando em cima desse negócio, né? Deve ser uma delícia estudar um negócio desse, né? Saber também não é fácil. O Códice Alexandrino, aquele nome que aparece lá foi eu que coloquei no slide, não aparece no manuscrito, tá? Foi eu que coloquei. Escrito por 5 escribas, 5 escribas diferentes que copiaram. Estilos, eles sabem precisar certinho onde terminou um e começou outro, pela forma de escrever, a forma das letras. Esse foi escrito no Egito. A escrita é graciosa, sem adornos, né, desse manuscrito Códice Alexandrino. Agora aparecem alguns, os cursivos ou minúsculos, é uma outra classificação. Então existem os papiros, os grandes códices,
que são pergaminhos, escritos em pergaminho, em formato de livro. E depois vem os manuscritos chamados minúsculos ou cursivos. Minúsculos ou cursivos. A escrita mudou. Por volta do IV século, a escrita começou a mudar. Ela passou a ser escrita cursiva, assim, ó. Assim, escrita de, como nós diríamos, escrita de mão, assim. Olha como é diferente aqui, ó. Esses manuscritos são manuscritos que surgiram no nono século, né? Eu falei quarto não, no nono século, com a reforma da escrita, e eles perduraram até o século XVI, quando começaram a surgir então os textos gregos impressos, não mais manuscritos. Eles são muito numerosos, menos valiosos porque são mais recentes, são cópias dos grandes unciais, do Códice Alexandrino, do Códice Sinaítico, do Códice Vaticano. Eles são cópias desses manuscritos. Mas eles testificam da história do texto bíblico no período da Idade Média. Como era o texto bíblico no período da Idade Média? Você deve estar se perguntando, pastor, por que isso? Por que saber isso? Eu não vou aprender muito com isso. É verdade, não vai mesmo, não. Eu sei que não vai. É apenas uma visão muito panorâmica. Você pode pensar assim, mas isso até é chato num culto, num sermão. Pode até parecer, eu concordo com você. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Pense comigo, vamos lá, eu vou ilustrar aqui. Se tivesse um quadro seria bom, bem grandão, um quadro bem grande se tivesse. Mas não tem, nunca poderemos ter também aqui. Aqui, ó. 150 anos antes de Cristo, ou 100. Um fragmento de papiro, um negocinho, um pedacinho de papel, que está a lei de Deus e o Shema de Deuteronômio 6. Quando eu comparo a Bíblia que eu tenho hoje aqui nas minhas mãos com esse pedacinho de papiro lá, o que tem lá tem aqui. Aí o crítico diz assim, mas tu também só um pedacinho, e o resto? Ok, vamos para o resto. Aí, quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, que descobriram seções inteiras, livros completos de Deuteronômio, mais de uma cópia, 14 cópias do livro de Deuteronômio, 12 cópias de Isaías, certo? Várias cópias de Salmos e de todos os livros, cópias mais antigas, completas. Aí você compara o que nós temos hoje, você compara o livro de Isaías hoje, o livro de Salmos, tudo que nós temos hoje na Bíblia, com esses manuscritos do Mar Morto, o que tem lá tem aqui. O que tem lá tem aqui. Aí você pega esses manuscritos, por exemplo, um Pentateuco, aí tem vários Pentateucos, de 1000 anos depois dos manuscritos do Mar Morto. Quando você compara todos esses manuscritos, não existe divergência do que nós temos no texto bíblico hoje. E aí a história do tal do John Astruc, de que as histórias de contos de fadas vai mudando e quem conta vai aumentando. E como é que não aconteceu com a Bíblia? Aí eu descubro um texto da irmã White. E olha esse texto. Este livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se tem unido com homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. Olha o último pensamento. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual, mediante o miraculoso poder de quem? Dele mesmo. Deus guardou a Bíblia. Deus guardou a sua santa palavra da contaminação de copistas. Eu não sei se foi no ano 380, alguma coisa assim. Vocês não lembram, né? Eu sei que vocês não lembram. Eu, como professor, não lembro, vocês não vão lembrar. Vou desafiar vocês. Eu não sei, foi pena que eu não lembrei disso na hora de preparar. Mas houve um momento na história em que um pai da igreja, um meio doidão assim, pai da igreja meio doidão, sabe o que ele fez? Porque é o seguinte, quando os cristãos, porque cristão sempre foi arrojado, desde o começo da era cristã. O cristão sempre foi assim, arrojado, meio metido para algumas coisas, né? Por causa da fé, ele foi salvo por Cristo. Essa foi uma característica do cristianismo. E não tinha muita Bíblia. Então,
O que acontecia na igreja cristã no início? Você tem uma cópia do livro de Salmos? Tenho. Empresta para eu copiar. Empresta para eu copiar. Aí eu ia lá e copiava. Mas só que eu não tinha habilidade de cópia. Eu não tinha habilidade como os essênios, como os maçoretas, que eram especialistas, como os escribas, cuja função era ficar o dia inteiro copiando, cuidando, contando letras. Você sabe que os maçoretas, quando eles terminavam de fazer uma cópia do texto sagrado, os maçoretas, certo? Eles, durante anos, eles copiaram a Bíblia. Quando eles terminavam de copiar, eles conferiam a cópia feita com o original. Se houvesse qualquer divergência, eles queimavam a cópia feita e começavam tudo de novo. Só que os cristãos, não. Ah, você tem uma cópia do livro? Tenho. Então empresta para mim. Aí eu tenho do tal livro. Ah, eu não tenho essa, então empresta para mim. E começaram a produzir cópias e cópias e cópias e cópias por gente não hábil. Muito parecido hoje com com programa de computador. Você tem esse programa, empresta para mim, eu copio aqui, eu copio lá, tiro o xerox daqui, tiro o xerox de lá, entendeu? Só que hoje é xerox, é fotografia, lá era cópia à mão. O que aconteceu? De repente eles perceberam que havia manuscritos com muito erro. Muitos erros. E o cara não acreditava muito em alguma coisa, ele mudava. Na crítica textual, este texto é chamado de textos orientais. Eles predominaram no período do domínio romano, na última fase do domínio romano. Este bispo, esse pai da igreja, não sei se é Luciano de Antioquia, eu acho que é esse mesmo nome do indivíduo. Sabe o que ele fez? Ele reuniu a maior quantidade possível desses manuscritos e queimou tudo. Ele destruiu tudo que ele encontrou. Tudo que ele encontrou. Existem algumas coisas muito interessantes. Deus preservou este livro. Eu não sei se Deus vai agir outra vez assim, mas eu fico muito preocupado com o texto bíblico que nós temos hoje. Se Jesus não voltar, eu sei que não vai demorar tanto tempo assim, mas se ele não voltar daqui a 1000 anos, Deus vai ter que fazer alguma coisa para preservar a sua palavra. Porque hoje tem tanta Bíblia, é a Bíblia anotada de não sei de quem, é a Bíblia anotada de não sei de quem, é a Bíblia do ministério não sei de quem, é a Bíblia não sei do que lá, é a Bíblia do adolescente, é a Bíblia da mulher, é a Bíblia não sei de quem. Olha, irmãos, e aí é o seguinte, eles fazem assim, eles mantêm o texto bíblico, mas fazem inserções humanas, de comentaristas humanos. E a geração seguinte? A geração seguinte vai tenderá a pegar esse texto como se fosse a Bíblia. Eu sei, muitas pessoas hoje leem as notas de rodapé como se fosse Bíblia. E falam para mim assim, está aqui, pastor, está aqui, na Bíblia anotada não sei de quem, fala aqui, que é 2.300 tardes e manhãs, não é 1.200 tardes e manhã, aqui fala que é a metade, é 1.700 e pouco, sei lá, entendeu? 1.350, sei lá, entendeu? Porque eles têm dificuldade de fazer essa separação. Eu fico preocupado com o texto bíblico do futuro, se Jesus não voltar. Eu sei que Deus vai preservar e vai fazer alguma coisa. Talvez um dia alguma decisão radical venha a ser tomada para limpar o texto bíblico dessas inserções, desses comentários que vêm junto com a palavra de Deus. Fato é, o Senhor guardou este santo livro em sua forma atual, mediante o miraculoso poder dele. Quando Jesus viveu nessa terra, os manuscritos do Mar Morto tinham 200 anos. Sabe o que é 200 anos, irmão? 200 anos são 200 anos. E sabe o que é 200 anos? Sabe o que é 1000 anos? A história do Brasil tem 500. Só para você ter uma ideia do que é 200 anos, do que é 1000 anos. O Brasil tem 500 anos de história. Só para você ter uma ideia. Pegue um texto escrito em português no Brasil, quando ele foi descoberto, você não vai entender nada. Tenta ler a carta de Pero Vaz de Caminha, para você ver se você vai entender. Hoje nós temos uma outra escrita, mas Deus preservou a sua palavra. Existem manuscritos desses aí, irmãos, que são bilíngues, trilíngues. Tem um que tem 6 línguas, a Hexápla de Orígenes. 6 línguas, cada coluna é uma língua. É uma riqueza
preservar a palavra de Deus. Deus cuidou de sua palavra. Por isso, irmão, quando você ler a sua Bíblia, confie, ela é a palavra de Deus. Você pode confiar nas histórias desse livro. Elas não são contos de carochinhas, não são, esses boboca que ficam estudando essas coisas de conto de fada e não sei o que, e vem transferindo lá e fazendo analogias e transferência de ideias, e fazendo generalizações em cima da palavra de Deus. Ah, porque aconteceu assim, porque não sei o que, em 100 anos mudou, e como é que vocês me garantem? Porque eles desconsideram que esta palavra não é humana, ela pertence ao Senhor. E o mesmo Deus que revelou, que inspirou e que nos ilumina a entender, preservou esse livro. Vamos ler 2 textos da palavra de Deus, textos muito conhecidos de todos nós. Veja, está aqui em 2 Pedro, lá no fim da Bíblia, capítulo 1, verso 12 a 21. 2 Pedro, capítulo 1. Nós poderíamos ler só, quem sabe, o verso 19 e 21, mas eu quero ler todo o contexto. Veja que interessante o contexto. 2 Pedro, falei 2? Capítulo 1, verso 12 a 21. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Pedro está falando da sua morte, que ele morreria. Eu me empenharei para que também depois de minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês.